Boa noite, irmãos. Depois dessa bagunça do Cassiano, acho que é a primeira vez que eu tenho duas orações antes de uma pregação, mas é melhor duas do que uma. E, na verdade, quando o Cassiano me convidou para falar nesse culto de abertura, ao mesmo tempo que eu considero um grande privilégio, é uma tremenda responsabilidade. E um dos grandes problemas quando você convida um missionário para falar é que normalmente ele não sabe falar de outra coisa a não ser de missões. E recentemente eu estive falando sobre esse assunto numa conferência para jovens que houve ali em Maringá, uma conferência fantástica. E então me pediram para que eu apresentasse essa mensagem, mas tentando contextualizar para o assunto que nós temos aqui durante a semana, integrando gerações, que é um assunto extremamente importante e pertinente para nós como brasileiros. E eu tive o privilégio, tanto eu como a Rosângela, não vou dizer os anos porque vocês vão descobrir minha idade, mas há alguns anos eu tive o privilégio de ter aulas de Antigo Testamento e missões sob orientação de um grande pregador, um grande teólogo, Christopher Wright. E eu gostaria então de recomendar dois livros que talvez vocês já estejam vendo aí na tela, ou vai aparecer daqui a pouco, que vocês poderão se aprofundar um pouquinho mais no assunto que eu vou falar, que tem muito a ver com o que nós tivemos o privilégio de aprender debaixo do Chris Wright. E, se eu não me engano, é a Vida Nova que publicou esses dois livros e talvez eles tenham cópias aqui. Mas quando nós falamos em missão, a primeira coisa que vem à nossa mente, obviamente, é um mapa. E normalmente, esse mapa é um mapa internacional. Aqui, obviamente, não dá para ver o Brasil, mas nós vemos aqui alguns dos países menos evangelizados do mundo, onde existe uma tremenda necessidade, e certamente alguns de vocês conhecem bastante bem essa realidade. Mas a convicção que eu tenho é que, depois de ter ficado 23 anos fora do Brasil, e ao termos regressado há alguns anos, nós, como brasileiros, temos um conceito de missão que, na minha opinião, nós precisamos trabalhar um pouquinho nesse conceito. E também, dentro de alguns aspectos desse conceito, precisamos considerar o que significa para a nova geração estar envolvido em missões. E eu gostaria que, nesses minutos que nós estaremos conversando, que nós estaremos compartilhando da palavra, nós conseguíssemos responder pelo menos algumas dessas perguntas, que, na minha opinião, são muito importantes no mundo em que nós vivemos, mais particularmente num contexto como a igreja brasileira. E essas perguntas são: qual é a missão? Na verdade, quem é que nos deu? O que nós precisamos fazer? De quem é a missão, ou seja, quem pertence? Qual a abrangência, até onde essa missão deve ir? Qual é o alcance? Será que nós vamos ter uma definição mais limitada ou uma definição mais ampla? E quais são as implicações para as novas e, espero eu, para as não tão novas, como Cassiano e outros, gerações em relação a esse tema de missões? E para tentarmos fazer isso, eu gostaria de sugerir o seguinte: que nós consigamos, num primeiro momento, ou tentemos pelo menos, definir qual é a definição evangélica brasileira tradicional sobre o que é missões. Nós tentaremos fazer isso, mas deixa-me explicar algumas coisas antes de nós entrarmos nesse assunto. Como Cassiano disse, atualmente estou servindo como missionário da CEPAL, tenho tido o privilégio, tanto a Rosângela como eu, assim como tenho estado atuando nos seminários de Servo de Cristo em São Paulo, mas entre 1981 e 1984, eu tive o privilégio, e depois da Rosângela também, de estar tendo o meu treinamento bíblico e missiológico a bordo do navio Doulos. Eu não sei quantos de vocês já escutaram falar do navio Doulos da UEM, levanta a mão, gostaria de saber quantos já escutaram falar. É um navio missionário
missionário com 300 jovens a bordo, que viaja por esse mundo afora, treinando e pregando o Evangelho, treinando aqueles que serão missionários no futuro, e ao mesmo tempo, à medida que nós passamos por diferentes países, nós pregamos o Evangelho. E foi a bordo do navio Dulo que eu senti claramente o chamado de Deus para servir entre os muçulmanos, e mais especificamente entre os muçulmanos do Marrocos, lugar onde até o dia de hoje a pregação do Evangelho é completamente proibida. Em 1986 nós já estávamos... Entreguei minha idade? Não, creio que ainda não. Em 1986, Rosângela e eu já estávamos prontos para sairmos para o campo missionário. Estávamos em São Paulo, a Igreja Batista do Morumbi estava pronta para nos enviar, quando, no meio desse processo, nasce nosso primeiro filho, o Felipe, e para nossa grande surpresa, aconteceu algo que nenhum de nós estava esperando. O Felipe nasceu com um sério problema de saúde. O Felipe não tinha queixo, o Felipe não tinha céu da boca, e a língua do Felipe caía na garganta, e portanto ele tinha dificuldade de comer, ele tinha dificuldade de respirar. E a ideia, antes dele ter nascido, era que ele nasceria em janeiro, e no mês de abril nós estaríamos saindo para o campo, nós estaríamos indo para o Marrocos. E eu quero então aqui aproveitar, vai aparecer uma foto, e eu quero aproveitar, apresentar a família, a Rosângela, a Cristina, aqui está o Felipe, esse menino que eu falei que nasceu com um problema sério, aqui sou eu, mais ou menos uns 10 quilos atrás, aqui a Priscila, que nasceu no Marrocos, quando nós estávamos no Marrocos, e aqui o seu marido Lucas, e recentemente nós fomos abençoados com a Marina, que nasceu num país bastante distante daqui. Falaremos sobre isso daqui a pouco. Mas como eu disse, nosso primeiro filho nasceria em março de 86, em janeiro de 86, e em março, abril, nós gostaríamos então, estava tudo pronto para que nós saíssemos do campo, e aí nós tivemos essa surpresa. O Felipe nasceu com esse problema bastante sério, sofreu uma série de operações, já com 15 dias teve que ser operado, com 6 meses teve que ser operado outra vez, e no meio de tudo isso, nós tivemos que fazer uma decisão muito importante e muito difícil. Nós sabíamos que não havia condições no Marrocos, nós sabíamos que o Felipe não seria adequadamente tratado, pelo menos de acordo com as possibilidades que existiam no Brasil naquela época, mas mesmo assim, e mesmo quando os médicos estavam falando, provavelmente o filho de vocês não vai falar português direito, nem sequer o português direito, e agora vocês estão indo para o Marrocos, as implicações eram muito grandes, mas mesmo assim sentimos, tanto a Rosângela como eu, que deveríamos sim ir para o Marrocos, e no final das contas, mais ou menos em outubro de 1986, nós partimos e tivemos o privilégio de viver nesse belo e acolhedor país durante cerca de 8 anos. Depois passamos outros 16 anos entre a Inglaterra e a Espanha, mas sempre envolvidos com o mundo muçulmano. E como parte do nosso treinamento de adaptação cultural ao Marrocos, nós acabamos vivendo com famílias muçulmanas que sabiam que éramos cristãos, mas era um processo necessário para entendermos bem a cultura e entendermos e aprendermos bem sobre a língua. Mas nós não podemos deixar de reconhecer, eu não posso deixar de reconhecer, que queiramos ou não, eu era filho missiológico da nossa época, dos anos 80. Apesar de todo o nosso esforço, não havia como escapar. Na nossa mente, o nosso conceito, a forma de entender missões estava obviamente atrelado ao conceito existente na igreja brasileira durante os anos 80.
Nós tínhamos aprendido sobre missões lendo as biografias dos heróis da fé. Muitos de vocês certamente conhecem e se lembram disso. Homens e mulheres como Hudson Taylor, como Amy Carmichael e tantos outros, que sacrificavam tudo, deixavam tudo para trás, faziam tudo certo, obtinham grandes resultados para o reino de Deus, mas, na verdade, nessas grandes biografias desses grandes super-homens e super-mulheres, nós nunca escutávamos sobre as suas fraquezas. E com a influência dessa missiologia e dessa teologia, inspirado nesses modelos missionários, nos entregamos de corpo e alma à tarefa de levar Jesus aos muçulmanos. Isso me levou a um grande ativismo que, depois de alguns anos, trouxe-me alguns problemas de saúde bastante sérios e que tem as suas consequências até hoje. Além disso, e pensando nas antigas gerações, já que o Cassiano fez o favor de me incluir nela, o modelo missiológico que herdamos na década de 80 nos levava a definirmos a missão baseados quase que exclusivamente, e eu não estou falando somente missão transcultural, eu estou falando naquilo que Deus tem nos chamado para fazer, seja no Brasil ou até os confins da terra, mas o nosso conceito de missão estava baseado quase que exclusivamente nas passagens da Bíblia que contêm mandamentos explícitos ou ordens claras. Em outras palavras, se nós fizéssemos aqui uma pesquisa nesse momento, eu tenho certeza que vocês, pelo menos uns 70%, 80% dessa audiência, mencionaria pelo menos 2 versículos, e são esses que vão aparecer na tela. E com certeza você conhece muito bem. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, Marcos, o Evangelho de Marcos, ou então Mateus 28, 18, a gente não pode fazer uma conferência missionária sem mencionar Mateus 28, 18, onde nós vemos Jesus falando, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mas não sei se vocês percebem uma característica comum nessas 2 passagens, nesses 2 versículos. Nessas 2 passagens, pelo menos nas traduções que nós temos, existem divergências enquanto a melhor forma, de acordo com o grego, mas na maioria das traduções que nós temos, nós vemos aqui 2 ordens. Nós vemos aqui 2 mandamentos explícitos da parte do nosso Senhor Jesus. E pelo fato de nós basearmos a nossa definição de missão nessas passagens bíblicas que possuem claramente um mandamento ou uma ordem, o que é que acabou acontecendo com o movimento missionário brasileiro, pelo menos o movimento missionário brasileiro da década de 80, da década de 90. Usando esses versículos onde possui mandamento e ordens, a nossa conclusão missiológica acabou sendo óbvia. Nós começamos a entender que existe uma ordem da parte do nosso Senhor Jesus, e como nosso general é Cristo, e eu sou um soldadinho de Jesus, e vou com Josué lutar em Jericó, e sou parte do exército de Deus, sabendo que nenhum inimigo nos resistirá, e acho que consegui cobrir uma boa parte da musicologia evangélica brasileira das últimas décadas. Com tudo isso, baseado nesses versículos que possuem um mandamento claro, nós começamos a ter uma visão triunfalista da missão, e a definição de missões passou a ter uma conotação quase que militar, já que era fruto de uma ordem e de um mandamento por um lado,
E obviamente, se o meu general é Cristo e ele me deu uma ordem, não me resta outra alternativa senão obedecer e fazer parte do exército de Deus, sabendo que romperei em fé e nenhum inimigo vai nos resistir. Mas, irmãos, o Chris Wright costuma dizer em seus livros e aulas que, como resultado de fazermos a nossa definição de missões, baseado somente nessas passagens bíblicas, que ele chama de passagens bíblicas imperativas, ou seja, passagens bíblicas que possuem uma ordem clara, nós acabamos nas nossas conferências e nos nossos planejamentos missionários, ou pelo menos na década de 80 e 90, você pode julgar se continua sendo assim, em nossas conferências missionárias, usamos metáforas militares como estamos numa guerra, precisamos recrutar, vamos estabelecer estratégias e alvos, vamos fazer campanhas, vamos realizar cruzadas, vamos conquistar povos não alcançados, vamos derrubar fortalezas, vamos mobilizar a força missionária, vamos derrotar as hostes do inimigo, e com tudo isso nós dizemos que o que nós queremos é comunicar o amor e a reconciliação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Complicado. E no caso dos muçulmanos, como também qualquer outro povo, e seja aqui no Brasil também, ninguém é bobo. E eles estão lendo nossos livros, eles estão assistindo às nossas conferências, e eles estão de olho na terminologia que nós estamos usando, e quando nós chegamos dizendo lá, Jesus te ama, eles olham para a sua cara e falam, Jesus te ama, mas vocês estão aqui como colonialistas, querendo impor algo, uma religião. E eu gostaria que você buscasse na sua Bíblia inteira, e que você olhasse se tem algum lugar que Jesus está nos dando a ordem de comunicar uma religião. O que nós temos é Jesus dizendo que nós devemos apresentar a Cristo, e um Cristo que ama a tal ponto que morreu para salvar você e eu. Mas se isso é o que aconteceu, nós acabamos chegando a 3 conclusões, tendo como base esses versículos que contêm ordens e mandamentos claros. Era muito fácil decidir onde tínhamos que fazer missões, está claro? Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E como nós interpretamos isso? São Paulo, Brasil, Argentina, não, Argentina vamos deixar de lado. Marrocos, Jacarta e o fim do mundo. E qual era a nossa missão, tendo como base esses nossos versículos preferidos? Pregar o Evangelho, ensinar e fazer discípulos, e estabelecer novas igrejas no Brasil e no mundo. Com isso, podíamos declarar missão cumprida. E a terceira conclusão que nós chegamos era que o protagonista era eu, o missionário. É a missão minha que Deus me deu. Eu tinha sido enviado. Era como se a evangelização do mundo dependesse da minha dedicação. E com esse pensamento e com essa atitude, nós, irmãos, não chegaremos a lugar algum, porque a motivação não pode ser somente porque nós recebemos uma ordem. John Stott disse o seguinte: o mais elevado de todos os motivos missionários não é a obediência à grande comissão, não é a obediência ao ID de Jesus.
mesmo importante como ela é, mas tampouco é o amor pelos pecadores que estão alienados e perecendo, mesmo que este seja um incentivo muito forte, principalmente quando contemplamos a ira de Deus. O motivo mais elevado é o zelo verdadeiro, é o zelo apaixonado e consumidor pela glória de Cristo. Mas não é isso que está nos movendo. Nós estamos simplesmente dizendo: o nosso general é Cristo, eu faço parte do exército de Deus, portanto vou para Jericó lutar com Josué, ou seja lá onde for. Mas, será que existe algum problema com os versículos que contêm mandamentos ou ordens claras? Obviamente que não. Será que existe algo de errado em evangelizar, ensinar, discipular e estabelecer igrejas no Brasil e entre os grupos étnicos não alcançados? Obviamente que não. São aspectos que estão claramente explicitados na Bíblia. Tanto que até um amigo conhecido de vocês já disse que se a igreja não proclama Jesus, nos transformaremos em uma ONG piedosa, mas não na esposa de Cristo. O problema não é o que a nossa definição de missões tradicional, baseada nos versículos que contém mandamentos, afirma. O problema está no que ela deixa de afirmar. Permitam-me explicar o que eu estou tentando dizer. Isso aqui não é um estudo científico, essas porcentagens que vocês verão na tela, é algo aproximado. Se alguém quiser contar, fique à vontade, depois, por favor, me diga o resultado. Mas todos nós sabemos que é uma minoria os versículos bíblicos que contêm uma ordem específica. E mais ou menos 70% da Bíblia, o que é que contém? Histórias, profecias, poesias, cartas, livro apocalíptico. E se nós estamos fazendo a nossa definição de missões, baseado somente nesses 30% onde nós vemos mandamento, porque você e eu só entendemos autoridade quando existe mandamento, isso quer dizer que você e eu estamos deixando 70% da Bíblia de fora quando nós falamos de missões. E eu acho que só existe uma palavra para isso, é pecado, porque nós não podemos deixar 70% da Bíblia de fora quando nós fazemos a nossa definição sobre o que é missões. Com isso, corremos o risco de ter uma visão reducionista, além de parcialmente equivocada, sobre quem é o protagonista e sobre a abrangência da missão que nós temos em nossas mãos. Por isso, para alguns missiólogos, a única forma de que você e eu tenhamos uma compreensão correta, equilibrada do que é missão, incluindo as passagens da Bíblia que falam sobre o caráter de Deus e sobre o que Ele está fazendo no mundo em que vivemos. Vejam bem, nós estamos incluindo, nós não estamos deixando de fora nenhuma passagem onde existe um mandamento específico de ir e pregar o Evangelho a todo mundo. Mas o que nós precisamos fazer é olhar também para essas outras passagens, e essas passagens são as passagens que falam sobre o caráter do nosso Deus. Nós vamos incluir na nossa definição
passagens que afirmam que Deus quer abençoar todas as famílias da terra, como nós vemos em Gênesis. Nós incluiremos nas nossas definições as passagens onde vemos que no final dos tempos, como resultado da ação de Deus, as nações serão curadas conforme afirma Apocalipse, sem que haja nenhuma ordem implícita nesses versículos. Incluiremos passagens que indicam que o nosso Deus, conforme nós vemos em Êxodo capítulo 6, é um Deus que liberta, é um Deus que livra da servidão, é um Deus que resgata, é um Deus que nos toma com o seu povo e que nos leva para a terra que mana leite e mel, ou seja, é um Deus que nos dá paz em abundância. Nós incluiremos passagens que afirmam que Ele, conforme Deuteronômio capítulo 10, versículos 17 a 19, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, que não aceita subornos, que faz justiça ao órfão, faz justiça à viúva, ama o estrangeiro. E incluiremos Lucas 4, o manifesto de Nazaré, onde nós vemos o próprio Jesus dizendo que Ele veio para trazer libertação e cura. E depois de vermos o próprio Deus se identificando dessa forma, esse mesmo de Deus nos diz qual deve ser a base da nossa ação. Esse Deus está dizendo em Levítico capítulo 9, pessoal, assim como eu atuo, assim que como eu me preocupo pela evangelização do mundo, pela plantação de igreja, mas me preocupo pelo pobre, pela viúva, pelo necessitado, sejam santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Em outras palavras, o nosso ponto de referência para a missão ou para a definição do que é missões é nada mais, nada menos do que o próprio Deus, o nosso Deus santo, poderoso e terrível, que está nos dizendo: vocês e eu devemos ser santos, assim como Ele é santo. Na prática, tendo isso em mente, e tendo em mente que nós vivemos em um mundo em crise, e levando em consideração tanto os versículos que contêm mandamentos, como aqueles que contêm aspectos específicos sobre o caráter e ação de Deus no mundo em que vivemos, a conclusão que chegamos é que, na verdade, a missão de abençoar o mundo através do Evangelho, de levar cura e de levar libertação para as nações, é a missão de Deus, não é minha missão. É a missão do Deus Trino, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É Ele que toma a iniciativa, é Ele que é o protagonista. Você e eu somos apenas coadjuvantes da missão de Deus de abençoar todos os povos da terra e de levar cura desde o Brasil até os confins da terra. Porque é Ele que salva e liberta. É Ele que venceu a morte. É Ele que criará um novo céu e uma nova terra. É Ele que enxugará toda lágrima. É Ele que vai eliminar toda a dor. É Ele que vai eliminar, quando Ele criar o novo céu e a nova terra, tudo que é impuro, enganoso e vergonhoso. Agora, irmãos, a coisa fantástica, o que é incrível, é que apesar de a missão ser dele, e apesar que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que vai fazer tudo isso, Ele está chamando você e eu
para termos o grandíssimo privilégio de sermos coadjuvantes daquilo que Ele está e vai fazer. Nós não somos dignos, mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz, você e eu somos chamados. Como convidados do Deus Todo-Poderoso, a fazer parte da sua missão de levar cura para todas as nações. Irmãos, infelizmente, e aqui eu gostaria de dizer algo com muito pesar, é que outra implicação prática, pensando na igreja brasileira, é que quando nós pensamos em missões, onde alguns olham os versículos onde existem ordem específica, e aí nós definimos missão de uma maneira, e depois nós olhamos, alguns olham somente para os outros versículos que falam sobre o caráter de Deus, e aí nós definimos missão de outra maneira. E o que nós vemos acontecendo de uma maneira muito clara é que nós, evangélicos brasileiros, quando falamos de missões, nós estamos fazendo uma dicotomia falsa. O que corre pelos bastidores da missiologia e do evangelicalismo brasileiro atuais é que temos que escolher entre uma missiologia antropocêntrica ou uma missiologia cristocêntrica. E se você está de um lado ou de outro, você é etiquetado ou de direita ou de esquerda, ou de fundamentalista ou de liberal. E uma vez que você recebe uma dessas etiquetas, esquece, meu amigo, porque você não se livra dela nunca mais. Mas no coração de Deus não existe tal dicotomia missiológica. Nos ensinamentos e ações de Jesus e dos apóstolos não existe tal dicotomia missiológica. Na história da igreja primitiva, assim como na teologia e ações dos pais da igreja, não há essa dicotomia forjada. Por isso, a minha esperança é que nessa interação e integração entre as diferentes gerações, nós possamos parar com essa dicotomia e pararmos com esse passatempo que tem se tornado um passatempo preferido de muitos teólogos e missiólogos brasileiros, e deixarmos essa dicotomia de lado e entendermos que fazer missões é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo e de todo o seu ensinamento em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade. Repito, se nós vamos definir missões usando as passagens onde existem mandamentos e usando as passagens onde existem a comunicação clara sobre quem é o nosso Deus, sobre o que preocupa o nosso Deus, e Ele está falando, sejam santos como eu sou santo, a nossa definição vai ser de que eu preciso ser testemunha do Senhor Jesus e de todo o seu ensinamento em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade, e eu estou aí, vocês podem ver, ressaltando todas as esferas da sociedade. E a minha esperança, irmãos, é que nós possamos ver isso nas novas gerações. E se o Senhor nos permitir, quem sabe também nas gerações não tão novas. Na prática, quando nós juntamos esses versículos imperativos
e os versículos indicativos que falam sobre a pessoa e o caráter de Deus. É que ao fazermos missões, ao nos preocuparmos com que a glória de Deus seja anunciada no Brasil e até os confins da terra, e tendo o sacrifício de Cristo na cruz no centro da nossa missiologia, como balizador das nossas ações e pregações, nós iremos ao mesmo tempo discipular, e nós vamos nos preocupar com o órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro. Nós vamos ensinar a palavra de Deus, mas nós vamos nos preocupar com os campos de refugiados do Iraque, da Síria, do Líbano, da Turquia, etc, etc. Nós vamos meditar profundamente na palavra, mas nós vamos influenciar em todo o mundo nas discussões atuais no que se refere à biotecnologia, à nanotecnologia, à política, à internet, a pesquisas com célula-tronco, levando em consideração as implicações éticas de tudo isso de acordo com os valores bíblicos. E eu acredito que se a nossa geração não tivesse feito essa dicotomia, a situação ética e política do nosso país não estaria como está, porque é impossível que 40 milhões de evangélicos não consigam fazer uma diferença ética dentro dessa nação. E eu creio sinceramente que uma das razões é por causa dessa dicotomia que nós estamos fazendo sobre o chamado que nós temos de participar da missão que é do Deus Todo-Poderoso. Eu vou evangelizar os não alcançados nos lugares remotos, mas eu vou prestar atenção ao fenômeno da urbanização, já que os não alcançados estão vindo à minha porta. E eu estou fazendo vista grossa ao fato de que eles estão vindo à minha porta. Eu vou orar sem cessar, mas eu vou me preocupar com a singularidade de Cristo em um mundo pluralista. Eu vou me preocupar com a minha espiritualidade pessoal, mas eu também vou pensar que é parte do mandato de Deus o cuidado da criação. Eu vou preocupar-me com uma verdadeira ortodoxia bíblica, mas eu também vou me preocupar com um mundo ferido e dividido pelas doenças, pobreza, guerras, e que precisa desesperadamente escutar que existe reconciliação através da morte de Cristo na cruz. Eu vou plantar igrejas, mas eu vou me preocupar com a cura das nações. Eu vou sim me preocupar com as 9 marcas de uma igreja saudável. Mas eu também vou me preocupar em deixar as marcas dos valores do reino de Deus por qualquer lugar por onde eu passar, seja no Congresso Nacional, seja na Universidade de São Paulo, seja no seu escritório de advocacia, ou seja, estabelecendo uma igreja nos confins da terra, num grupo étnico não alcançado. Gostaria de mencionar um exemplo. Com isso estamos caminhando para o final. Um jovem fazendo missões no Oriente Médio, e que muitas vezes nós, das gerações menos novas, duvidamos de que isso possa ser missões. Esse jovem teve o privilégio de estudar numa excelente universidade e fazer marketing e business, fez treinamento bíblico e missiológico, foi enviado para um país do Oriente Médio, muçulmano, especializou-se em web design, vídeo e mídias sociais, trabalha com a sociedade bíblica que existe nesse país muçulmano, na área de web design, e ajuda as ONGs cristãs desse país, ONGs essas que estão cuidando dos refugiados sírios e iraquianos,
muitos deles muçulmanos, para que através da internet essas ONGs possam mostrar o que estão fazendo e levantar recursos necessários para o trabalho que está sendo feito. E como resultado, pequenas igrejas desse país muçulmano, que antes tinham 30 membros, agora estão com 300 ou 400 membros. Não como resultado do trabalho desse jovem, mas sim de um grupo de cristãos com diferentes dons e atuando em diferentes áreas profissionais que estão testemunhando de Jesus em todas as esferas da sociedade. E eu quero mostrar um dos resultados, e que você veja esse filme de apenas 3 minutos. Não aproveite para sair correndo, nós estamos concluindo. 3 minutos, por favor, passe o vídeo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yahweh, hear all your children crying out for peace, Father. Joseph said to his brothers, "You have intended evil for me, but the Lord has intended it for good." We're seeing a divine visitation, the inbreaking of the kingdom of God coming with power into our region. الرب يسوع المسيح بيعمل أمور رائعة كثيرة في السودان، فلكثير من الأسر جايين من مناطق كان فيها حرب اداهم سلام واداهم اطمئنان وعايشين مع بعض، وناس حياتها بتتغير كمان، عندهم رجاء وأمل في الأبدية، وهم عايشين من أجل الرب يسوع المسيح، واداهم دافع إنه كمان عايزين يمشوا ويطلعوا لمدن تانية عشان ما يكرزوا بالإنجيل. One of the amazing things that's happened in Tunisia, and it changed the whole spiritual situation, with the revolution. People now start to ask questions. They are free to think and to decide for themselves. And since they become Christian, everything in their life changes, even how they look, even the smile on their faces. It's amazing when they feel they are beloved ones. He is the one who's going to give them this life, this new start, this hope for the future. يسوع لما دخل حياة الناس هنا في الفيوم وخاصة حياة السيدات عمل اختلاف كبير. ابتدت المرأة بعد ما كانت دورها ثانوي وحياتها ودورها سلبي جدا في وسط الأسرة، تدور على إن هي يكون ليها دور فعال في تربية ولادها، في كيانها، في إنها موجودة ولازم تكون مؤثرة، ولازم يكون ليها دور في الكنيسة وفي تربية ولادها، وحتى إن يكون ليها دور في الدخل المادي العائد على أسرتها. يسوع عم يشتغل كتير. نحن بيجي لعنا هون من سوريا، أكراد، سنة، شيعة، من العراق عم يجي لعنا، مسيحيين عم يجي لعنا، أرمن مسيحيين عم يجي لهون، وكلهم عم يختبروا الرب. ولكن الرب عم يشتغل أكتر وأكتر بين الإسلام، بين إخواننا السنة. أكتر شيء هني اللي عم يشوفوا يسوع، عم يجي يسوع برؤية، عم يشوفوا يسوع في حياتهم. تغيرت كتير حياتهم، حتى كانوا بالقبل كانوا يجوا لهون خايفين، هلا نية علنا بيكونوا كمشين كتاب المقدس. God is working here, so I'm gonna work by his side. I'm gonna serve him with everything that he has given me. God is opening the door for us. We must move forward in the power of the Holy Spirit. I invite you to partner with us through resources, through your prayers, through your support. Thank you. God bless. Yahweh, hear all your children. Peço de antemão perdão aos irmãos por ter usado esse exemplo, os irmãos vão saber por quê. Esse jovem brasileiro que entendeu que Deus estava usando a sua profissão de marketing, de web design, entre outras coisas, fez esse filme que está levantando recursos financeiros para esses obreiros nacionais
da Turquia, do Iraque, do Afeganistão, etc, etc. E esse jovem brasileiro, gostaria que vocês passassem a foto mais uma vez, é aquele menino que os médicos diziam que não falariam sequer o português. Quando saiu do Marrocos, falava árabe, português, inglês, espanhol, francês, etc, etc, etc. E Deus nos ajudará, próximo slide, por favor, a participarmos de tudo isso como coadjuvantes na sua missão, no poder do Espírito Santo de Deus, usando os dons, os talentos, os estudos universitários, a experiência de vida, a profissão e tudo aquilo que Ele permitiu que você obtivesse até agora. E nós que somos de outra geração, precisamos entender que Deus está atuando de diferentes maneiras. Precisamos entender que precisamos sim passar o bastão, entendendo que o controle não é nosso, mas o controle é do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos, aqueles das gerações mais antigas, nos integrarmos, nos unirmos ao que Ele está fazendo, usando jovens por esse mundo afora. Jovens com mentalidades diferentes, fazendo coisas diferentes. No final das contas, a missão é de Deus. Ele é o diretor do filme, das nossas vidas e do nosso ministério. Nós somos os coadjuvantes e Ele está nos convidando a sermos parte da sua missão, daquilo que Ele já está fazendo ao redor do mundo. Eu gostaria agora, concluindo, o slide que aparece concluindo. Nós tentamos fazer uma ampliação do nosso conceito sobre o que é missões e como Deus está atuando nos dias de hoje e usando os jovens para fazer diferentes coisas. Nós iremos ser testemunhas de Jesus no Brasil e no mundo, em todas as esferas da sociedade, sem dicotomias, integrando e aceitando as diferenças generacionais, mas para isso a única estratégia, não adianta falar de janela 1040, não adianta de falar de povos não alcançados, não adianta pegar esses livros sobre a última descoberta de como fazer a sua igreja crescer de 300 pessoas para 10 mil pessoas. A única estratégia que vai funcionar, na verdade, é a santidade do povo de Deus. E a única coisa que vai permitir com que nós, Igreja Evangélica Brasileira, possamos fazer essa integração de gerações, é nos arrependermos. E nos arrependermos rejeitando a idolatria da sexualidade desordenada, a idolatria do poder, a idolatria do sucesso e a idolatria da ganância. Alguém disse: quando não há diferença entre a conduta de cristãos e não cristãos, por exemplo, na prática da corrupção e da ganância, na promiscuidade sexual, no alto índice de divórcio, no retorno a práticas anteriores à religião cristã, na hostilidade em relação a pessoas de outras raças, nos estilos de vida consumistas ou no preconceito social, então o mundo está certo ao questionar se o cristianismo faz alguma diferença. Diante do mundo que nos observa, não há autenticidade em nossa mensagem. A missão é de Deus. Ele está dando a você e eu, velhas gerações e novas gerações, o grandíssimo privilégio de sermos coadjuvantes da sua missão. Mas a única forma de que isso pode acontecer é quando o povo de Deus se ajoelhar e se arrepender, mostrando uma vida santa, e que através dessa vida santa, todos os povos da terra escutarão que somente Jesus Cristo é o Senhor.
Gostaria que você abaixasse a sua cabeça por uns instantes. Senhor, que privilégio tremendo nós temos de sermos coadjuvantes da sua missão de levar cura para todas as nações. Mas, Senhor, ajuda-nos a fazermos isso sem dicotomias. Ajuda-nos a fazermos isso, as gerações mais velhas, entendendo que precisamos passar o bastão. E ajuda-nos, Senhor, a fazermos isso, entendendo que tudo isso só é possível se houver santidade do povo de Deus. Por isso eu te peço, Senhor, traga-nos um profundo arrependimento e uma profunda transformação, para que a igreja brasileira seja grandemente usada por Ti, para que o Teu Evangelho, todo o seu ensinamento, afetando todas as esferas da sociedade, possa ser pregado para a honra e para a glória do Seu nome. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e continue falando aos seus corações.